120 Kiren Saga Capítulo 437 de Cyrodiil Murphy Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas do autor. Em países do terceiro mundo, a internet pode quebrar por uma semana até que eles decidam consertá-la depois que o drama político passar. Eu experimentei o estilo de vida sem internet. Como meus ancestrais viviam desde o alvorecer da história. Eu tenho que conhecer minha família e amigos, offline, e descobri que eles são realmente pessoas legais quando você lhes dá tempo. Caramba, pessoal. Não sei mais o que dizer sobre isso. Só espero que o plano de dados móveis superfaturado que tenho dure até que isso acabe. Nuble notas. Para quem não sabia, o autor é do Egito. Agora fiquem com o vídeo. Tio, vem até mim, mano. Jun, liberdade. Jax, você errou. Jun, eu vou te pegar, humano. Jax, eu disse para você me chamar de chefe. Jun, Bangoman, está se divertindo. Nefertiti, enquanto remodelando o terreno. Isa, depois que os encrenqueiros escaparam da capital, eles atacaram um bando de Talmor e continuaram correndo sem descansar. Uma semana se passou em alta velocidade constante. A equipe tinha certeza de que eles sacudiram todas as caudas até agora. No momento, eles estão nas terras altas de Colovian e contornaram Chorrol por 2 dias indo para o oeste para Amerfeu. Em algum momento, os 7 estavam cansados de passar uma semana inteira no cubo ou no mar de carruagem. João também queria uma chance de se apresentar ao seu mais novo funcionário do Minotauro, Jax Drunwolf. Vamos lá, você é forte, mas você é tão lento. Se você não conseguir acertar um único golpe, não vou te contar como matei Movus Bloodon e seus homens. João zombou. Você. Will. Diga. Eu. Jax atacou João com seus chifres, mas João agilmente saltou sobre Jax com um flip, se apoiando sobre a cabeça de Jax com um único dedo e pousando graciosamente. Eu disse a você, não disse? Se você for pela potência, eu irei pela velocidade. Se você for pela velocidade, eu irei pela precisão. Se você for pela precisão, eu irei pela potência. É basicamente pedra, papel e tesoura. João disse enquanto instruiu o Minotauro e o intimidou ao mesmo tempo. Snort. Tantas coisas para lembrar. Jax não gostou do estilo traiçoeiro de João. No entanto, é como João disse. As táticas de luta bruta podem ser quebradas por ataques consecutivos ágeis que, por sua vez, podem ser derrubados por um golpe rápido e preciso. No entanto, um bruto precisará de mais do que apenas um golpe rápido. Foi assim que João entendeu como lutar. Vamos parar por aqui, Jax. Você obviamente não pode me bater, mas se você concordar em trabalhar para mim, eu vou te dizer o que você quer saber. Eu até te ensinarei alguns bons truques. João disse. Snort. Não, eu vou bater em você. Deixe de ser cabeça de touro. João disse. Eu sou cabeça de touro. Oh. Certo. Foi racista. Não, o povo lagarto tem cabeça de lagarto, o povo gato tem cabeça de gato. Faz sentido. De qualquer forma, eu vou te dizer o que você quer saber se você for meu cocheiro. O que você diz? Não sei. A julgar pela sua história, você não pode simplesmente voltar para as montanhas geral com todos os minotauros atrás de sua cabeça. Você também disse que está em desacordo com os orcs, então ficar longe de lá é uma boa ideia. Verdade. Tudo bem. Eu vou acompanhar até que as coisas se esclareçam. Ótimo. Pessoal, contratamos um Minotauro Koashman. Talvez o único no mundo. João acenou para seu grupo. Viajar com ele pode ser rápido, mas consome a mente. Isa reclamou. Sim, eu me sinto tão estúpido sendo arrastado para o problema dele agora que os Talmor estão procurando por nós. Mirren suspirou. É divertido até agora. Miranda murmurou. A floresta em que eles estavam escondidos os mantinha longe das patrulhas de reconhecimento e dos perseguidores de Talmor. João e Jax podem ter decidido bagunçar o terreno, mas acabaram chegando a um acordo.
Eles reabasteceram comida fresca e água da aldeia vizinha de Akdirt. Eu realmente deveria ter adiado aquele maldito desafio do campeonato. Eu poderia ter viajado em Cirodinho por algum tempo. João reclamou. Falando nisso, eu fiz um tour com Isa pela cidade imperial na noite anterior à luta. Disse Miren. Quer que eu te exploda de ciúme? Porque eu estou com ciúmes. João retrucou. Não seja um pirralho. Nada foi realmente tão interessante. No entanto, o Templo do Único era magnífico e pudemos ver a estátua do dragão, que se acredita ser o local de descanso do último imperador Septim, Martim Septim. Você realmente está pedindo uma surra agora. Me dê detalhes. Ok, caramba. A estátua do dragão foi transferida do centro do templo para o jardim ao redor, mas recebeu alguns danos quando Aldmeri Dominion saqueou a cidade imperial. Fora isso, passamos algum tempo no distrito do Jardim Élfico e no mercado distrito. TSK. João estava realmente interessado em fazer um tour na cidade imperial, mas isso pode ficar para depois. Os Talmor foram distraídos o suficiente e há um imitador contratado que aparecerá e desaparecerá em torno de Cirodinho para fazer os Talmor correrem como tolos. Havia algo mais, entretanto. Miren disse enquanto falava secretamente com João. O que? Miren olhou em volta para ver Izzy e Miranda brincando com Jacques e Nefertiti. Ninguém estava focando neles. Izzy estava sendo observada na cidade e na arena. Disse Miren. É assim mesmo. João franziu a testa. Tenho certeza. Graças ao Talmor, estamos sempre no limite para os perseguidores. Então alguns perseguidores podem não ter sido muito importantes, mas o que notei é seu único interesse em Isa. Deixei-a por alguns minutos e continuei observando-os, mas eles estavam apenas de olho. Isso é estranho. Ainda assim, você é bom em encontrar perseguidores. Eu sei. Perseguir é minha especialidade. Rastejar. Isso saiu totalmente errado. De qualquer forma, alguém perseguindo outro está sempre tramando algo ruim. Você os perseguiu de volta. Não. Eu geralmente preciso da minha irmã para me cobrir nessas situações. Funcionamos melhor assim. Isso não nos leva a lugar nenhum. Só temos que ser cautelosos no futuro. Vou marcar Isa para manter sua localização sob controle. Obrigado. João e Miren não sabiam que estavam tramando algo terrível no momento, mas a situação era pacífica ao redor deles. Sobre o que vocês dois estão conversando secretamente? Isa, coisas de meninos. Vá embora, pervertido. João, acho que eles estão planejando o que João chama de cena gay. Miranda, irmã. Lave a boca. Miren, João. Miren. Vocês rapazes têm muita coragem. Estalando os dedos Isa espera. Miren, corra por suas vidas. João, o que separa os países uns dos outros são principalmente cadeias de montanhas ou mares. No caso de Emerfeu e Cirodinho, é a extensão das montanhas Geral e das montanhas Dragontail que separam as duas e o que João e seu grupo têm que atravessar. Para atravessar estradas não detectadas. A carruagem atravessou as terras altas colovianas ao sul e entrou no condado de Kivat na semana seguinte. 3 dias depois, eles chegaram ao mar Abessian. Um mar tão quente e azul claro fez João olhar para eles sem parar ao longo da estrada. A paisagem continuou até chegarem ao ponto fronteiriço do rio Berna. João usou sem pensar um feitiço furtivo e a estrada de carruagem sobre a ponte sem que ninguém percebesse. Quando chegaram a uma distância segura, Isa abriu a carruagem e desceu. Bem-vindo a Emerfeu, Egat, Volenfeu se você quer aventura, bem-vindo à Terra da Morte. Ela disse. Eu vou assumir que você será nosso guia de agora em diante. João disse. Sim, e a primeira coisa que você deve fazer é preparar um caftã leve para o dia e uma capa pesada para a noite. Riad tem um clima amistoso, mas além disso, você poderá experimentar como um Emerfeu realmente funciona. Isa disse, e vejo que João já está amarrando o turbante. Boa habilidade. Eu estive esperando para visitar o Emerfeu e fazer isso toda a minha vida. João disse com uma cara orgulhosa. Ele começou a sentir o tempo seco que o trouxe de volta ao tempo de sua vida passada. Então, qual é a primeira coisa que esperamos?
Os desertos ainda estão longe? Perguntou Mirren. Sim, não vamos chegar perto de nenhum deserto tão cedo. Não. Toda a equipe reclamou. Encare isso, seus idiotas. Ninguém viaja por um deserto a menos que tenha um desejo de morte. Isha repreendeu. Eu tenho um. Posso ir agora? João perguntou. Não estamos evitando desertos. Eles não estão no nosso caminho de qualquer maneira. Mas fique tranquilo, assim que cruzarmos a metade do caminho, chegaremos ao deserto mais infame de toda Emerfeil, o deserto Alico. Feliz agora? Não. Sem deserto. Vou tirar o turbante. Oma, posso comer deserto? Deprimida por não ver mares de areias douradas sem fim, a equipe viajou ao longo da costa abessiana por dias. Emerfeil como uma província dividida em 8 estados principais divididos entre os Forebears e os Krons, as duas maiores facções em Emerfeil e os inimigos sempre ferrenhos. Outras facções como os Neutros e Otunics, as tribos nômades e as seitas e mesquitas independentes eram muito comuns em Emerfeil, assim como os clãs de Skirin que permaneceram escondidos da vida política. A primeira coisa a encontrar em Emerfeil do passo do rio Bena foi a terra rochosa através da República de Riad. A cidade costeira nordestiana fortemente influenciada pela cultura imperial e lar de grandes torres e um gigantesco estaleiro. A noroeste fica a República de Tanet e do outro lado do golfo fica Elsbane. Isa disse. Osbane. Que nome legal. Elsbane. Enxadas. Els. Esqueça. Para evitar as piadas perturbadoras de Jun, Isa decidiu pegar a estrada de terra até Tanet. Ao chegar àquela cidade, o deserto começou a aparecer nas margens das estradas. A velocidade de viagem diminuiu notavelmente desde que as estradas de Emerfeil não eram tão boas quanto as do Império. Demorou algumas semanas para cruzar para viajar pelas duas repúblicas e finalmente entrar na região da Coroa Tutambu. A partir desse ponto, as estradas rochosas se abriram e os Orcetronaches correram como o vento cruzando a região do distrito de Kefren em 3 dias para finalmente chegar às bordas do grande deserto de Alico. A partir desse ponto, Isa foi o único navegador capaz neste lugar. João continuou mapeando a área com seus gadgets, mas começou a ficar confuso em algum momento. Uma vez, eles encontraram um derviche da espada que queria desafiar a forte criatura que cavalgava a carruagem, Jax, para um duelo. Outra vez foi um bando de saqueadores do deserto. A terceira vez foi uma patrulha perdida de Tamor. Deserto é tão malditamente animado. Mais importante, João conseguiu entrar em um estilo de deserto Redguard completo e caçou um monte de cobras com Nefertiti para prendê-las. Nefertiti gostava de comer cobras a ponto de colocar o ecossistema em perigo. O que também foi interessante foi o fato de que o deserto era muito quente durante o dia e muito frio à noite. O que fez João como um Lord Firemani lidar facilmente com o lugar junto com Isa enquanto os irmãos Igelf junto com Minotauro foram recheados no cubo. João também conseguiu guardar a carruagem e conjurou um Atronache Camel junto com Isa. Tempestades tristes, vermes do deserto, pássaros gigantescos, mortos-vivos perdidos, hienas e leões do deserto. O deserto de Alicra estava recebendo calorosamente o Nord sem noção com todo o seu arsenal enquanto ele continuava esmagando qualquer coisa em seu rastro. Assim que tudo se acalmou e o deserto ficou pacífico, uma grande cúpula apareceu no meio do deserto em um grande planalto rochoso. Foi então que João chamou o resto. O cidadela de Ebunar lhes dá as boas-vindas, viajantes. Vocês vieram em paz para adoração ou são mercadores? Uma mulher saiu da cobertura de um monte de areia vestida com uma cota de malha e carregando 2 cimitarras. Zara. Isa ligou. A mulher chamada Zara ouviu a voz de Isa e seu rosto endureceu. Isa. As duas mulheres se entreolharam com expressões duras. O resto sentiu que alguma situação embaraçosa estava para acontecer, mas a mulher chamada Zara desviou o olhar e caminhou sozinha. Isso é? João perguntou. Minha cunhada. A esposa de Zayn. Parecia um drama familiar do qual ele deveria ficar longe. Pulou de sua montaria Atronache e caminhou atrás de Zara. João e o resto seguiram. Ela é a chave para o seu último trabalho de parto.
Mesmo assim, João sentiu que algo estava errado. Muito errado. Kiren Saga capítulo 438. Seu irmão, a cidadela de Ebonar, uma seita de guerreiros escondida no deserto de Alico. Muitos vêm para visitar e negociar, apesar dos perigos do Alico. A cúpula no meio do deserto sobre uma rocha era apenas uma simples miragem de uma pequena cidade em um amplo planalto com magníficos edifícios ao redor. O engraçado é que é preciso atravessar todo o deserto para chegar até ela, ou seja, do outro lado da cidadela fica a outra ponta do deserto. De lá, a capital de Amerfeil, Sentinel, não fica tão longe. A Bahrein. Não há menção à localização da cidadela de Ebonar, mas foi dito que os salões da Guilda dos Lutadores no deserto de Alikar são terras sagradas para a cidadela de Ebonar. Fazer os Fighters Guilds perto do Sentinel é apenas uma suposição minha. Na extensão do Planalto, a cena de muitas cúpulas e minaretes compôs a cidadela de Ebonar. Sob cada cúpula havia uma escola de artes marciais liderada por um certo Battlelord diferente das outras escolas. As 4 cúpulas maiores pertenciam às 4 escolas de maior prestígio: a escola da espada, a escola do saber, a escola da lança e a escola do cajado. Apesar das diferentes escolas e facções, a cidadela era uma única ordem semelhantes a uma ordem de cavaleiros e seu dever seria defender a terra de todas as formas de ameaças, como vampiros, mortos-vivos, necromantes e daedra. A Fighters Guild também opera em seu território como aliados, enquanto a relação entre a cidadela de Ebonar e o templo de Stendar é considerada caótica. Através dos olhos de muitos, João e seu grupo de aparência estranha seguiram Isa, que por sua vez seguiu sua cunhada, Zara. Isa não falou muito sobre seu povo e João não perguntou, pois esperava que as coisas fossem estranhas. Ainda assim, Isa é uma camarada de armas e há muita honra nesse vínculo. O que quer que Isa precise ou enfrente, a equipe que a seguiu até aqui sempre estará lá para ela. Ainda assim, as coisas não foram tão estranhas quanto João esperava mais tarde. Assim que encontraram mais guerreiros da cidadela, todos olharam para Isa como se vissem algum grande ídolo e sussurrassem palavras sobre ela. Algo sobre ser um aprendiz do Easpear Battlelord. Zara, eu quero ver meu irmão. Por fim, Isa falou com Zara depois que ela percebeu que sua cunhada estava levando ao domo central mais interno da maior mesquita. Zara apenas parou e olhou para Isa com um rosto inexpressivo. Zayn pode esperar. Os mestres colocaram uma ordem para você se reportar a eles assim que chegar. Zara disse com uma voz severa. O quê? Eu vim até aqui pelo Zayn. Os mestres podem. Isa reclamou e seguiu seu caminho. Pare de trazer um pirralho. Sim. Zara repreendeu. Isa parou seus passos e olhou para Zara com uma carranca. A princípio parecia um drama de cunhadas, mas as duas mulheres pareciam muito nervosas uma com a outra. Mirren caminhou atrás de Isa. Isa, vamos jogar de acordo com as regras. Era óbvio que a tensão entre as duas senhoras tinha uma fonte, mas manter Isa longe de problemas era a única coisa que eles podiam fazer agora. Os mestres queriam vê-la. Os mestres conseguem o que querem. Isa estava relutante em agir, mas logo ela seguiu Zara silenciosamente. Nas ruas da cidadela, João encontrou muitos bens familiares e raridades que ele esqueceu completamente. Talvez ele possa compensar o passeio pela cidade imperial que não poderia ter nesta cidade maravilhosa. Logo depois, eles estavam na entrada da cúpula central mais interna. Zara parou e se virou para os companheiros de Isa em vez de Isa. Só podem entrar aqueles que são dignos. Isso é apenas para o seu próprio bem. Ela disse. João inclinou a cabeça, mas parecia que Mirren e Miranda estavam familiarizados com a situação. Aprendiz Mirren, um viajante da escola do vento do deserto de Elsewhere. Aqui para troca por ordem de meus mestres. Aprendiz Miranda, o mesmo. Os dois se identificaram profissionalmente. João não sabia que tipo de situação é essa ou que título usar. Eu atesto Krillon como um poderoso feiticeiro e um camarada. Isa disse. Muito bem. Todos foram autorizados a entrar. Além da porta, os passos eram uma poderosa pressão de energia que provavelmente foi a razão pela qual Zara os parou na porta.
Todos se sentiram difíceis de dominar o poder sob a pressão, mas João ignorou facilmente. Eles entraram em um grande pátio sob a cúpula. Aqueles que o carregavam o deixaram na entrada como o costumeiro respeito ao solo sagrado e entraram. Debaixo de um pano, sentavam-se vários homens e mulheres. Eles pareciam relativamente envelhecidos, mas fortes em corpo e espírito. Uma reunião de mestres de armas Redguard, mas parecia mais uma reunião de derviches e místicos. Isa respirou fundo antes de se aproximar dos mestres. Eles a viram e alguns carregavam indícios de surpresa enquanto outros pareciam indiferentes. Zara apontou para João e os outros se sentarem na beirada do galpão e um criado apresentou café a Redguard de tâmaras. Então, meu aprendiz é muito perdido voltou. Uma mulher Redguard entre a reunião falou. Professor. Isa respondeu. 2 anos à deriva e trouxeram de volta aqui. A quem devemos o prazer? A professora de Isa perguntou. Voltei depois de cumprir o que parti. É. Você cumpriu? Sim, estou livre dos Daedra. É? A maldição do meu irmão não existe mais. Eu voltei para casa. Isa disse como se fosse uma coisa óbvia. Os mestres e aprendizes ao redor do pátio franziram a testa. A maldição acabou e você voltou para casa. De que adianta isso? A professora de Isa falou em voz alta. Do que você está falando, meu irmão? Você desapareceu por 2 anos com nada além de uma nota. Você disse que está saindo para procurar uma maneira de dissipar a maldição lançada pelos Daedra. Não sabemos nada sobre você por meses e depois ouvimos notícias sobre você seguindo cultistas daédricos e fazendo recados para eles. Não recados. Foram provações para resolver o rancor que os Daedra têm. Meu irmão deveria estar livre de sua tortura agora. Isa explicou. Então você está dizendo que deixou a ordem para buscar a salvação para o seu irmão. Que utilidade a salvação pode fazer para ele? A professora de Isa respondeu com raiva. Do que você está falando? Ele é meu irmão. Suficiente. Zara gritou do lado. Por mais rude que fosse, ela era a esposa do irmão de Isa, o que significava que o assunto estava relacionado a ela. Zayn. Ele não iria querer nada dessa luta. Mestre Nagla, Isa, não adianta discutir mais sobre isso. Disse Zara. Zara está certa. Desde que tudo esteja bem para meu irmão, estou disposto a receber qualquer punição. Juro me redimir. Resgatar? Para quê? Isa, escute. Você não precisa mais passar por isso. Não vai resolver nada. Disse Zara. Não vai consertar. As expressões de Isa tornaram-se sombrias. Eu tenho consertado isso desde o dia em que parti por causa do meu irmão. Como você ousa dizer que não vai consertar nada? A situação piorou. Nenhum foi mais capaz de entender o que está acontecendo. João observou silenciosamente de lado enquanto Isa, sua professora e Zara gritavam uma com a outra. Isa estava tendo uma estranha obsessão com a palavra irmão. João, Mirren e Miranda sabiam que Isa era próxima de seu irmão, mas algo estava errado. Por outro lado, seu mestre estava zangado com ela por partir em uma missão honrosa para encontrar uma maneira de dissipar a maldição sobre seus parentes de sangue. Zara, que é a esposa do referido irmão, estava agindo como uma derrotada. Parecia que seu relacionamento com Isa não era bom a julgar pelo encontro, mas eles não estavam se odiando. Isso não parece certo. É como se todos estivessem discutindo sobre coisas diferentes. João murmurou. O que? Mirren e Miranda tomaram nota do comentário de João. A discussão entre as 3 mulheres chegou ao clímax e Isa estava prestes a atacar as duas. Pare ela, Mirren. Agora. João percebeu algo terrível. O que? Apenas faça isso, segura quieta. Sabendo que João tem um motivo, Mirren e Miranda se moveram em um segundo e seguraram Isa pelos 2 lados. O que você está fazendo? Solte-me. Deixe ir. Perdendo a paciência, Isa resistia como um coração selvagem, mas João já estava na frente dela. Você precisa se acalmar. Ele disse enquanto lançava um feitiço de curto alcance sobre ela. João normalmente não usa ilusões, mas esse feitiço foi muito útil para derrubar um aliado furioso. Não é, calma,
mas uma variante mais forte chamada desativação. Assim que o feitiço entrou em contato, Isa perdeu todo o poder de seu corpo como se estivesse inconsciente. A discussão parou e o clima congelou. A próxima coisa que John soube foram armas voando de todos os lugares para as mãos daqueles mestres e mirando nele, Miren e Miranda. As auras daqueles mestres eram tão fortes e dominadoras. O próprio John não era páreo para um voo direto. Isso pode ter sido uma má ideia, afinal. Miren comentou. Afastem-se dela, estranhos. A professora de Isa falou. Ok, mas a princípio. Ei, meu nome é Krillon. Não o meu verdadeiro, mas aquele com quem eu ando. De qualquer forma, somos amigos de Isa. Prazer em conhecê-los. Tios e tias de Isa muito zangados. Lamentamos interromper assim isso, mas caso você estivesse tão ocupado discutindo, não percebeu que havia algum tipo de mal-entendido? João disse. O que você fez com ela? Zara perguntou enquanto apontava sua cimitarra para João. Eu a coloquei em um estado de calma superior. Ela pode ouvir e ver, mas não pode agir ou reagir totalmente. Isso passará quando ela estiver calma o suficiente. João disse. Mais importante, Isa e eu somos amigos há quase um ano e esta é a primeira vez que a vejo se perder assim, mesmo nas Shivering Isles. Agora, acho que algo não é natural nessa situação e, como guerreiros, você deve ter sentido, né? Para a intuição de um mago ser mais forte que a de um guerreiro. Mesmo aqueles que não sentiram nada a sentiram. João olhou para Isa nos braços de Mirin. Sinto muito, mas deixe-me lidar com as coisas. Depois de se desculpar com ela, João voltou-se para Zara. Senhora, por favor, pode nos levar até seu marido? João perguntou. Os mestres guardaram suas armas e o professor de Isa, Spermaster Nagla, foi em frente. Me siga. João seguiu Nagla e Zara enquanto Miren e Miranda apoiavam Isa. Outros mestres e aprendizes se juntaram até que o pequeno grupo chegou a uma casa na beira do planalto com vista para um grande oásis ao lado. Zara não entrou na casa, mas caminhou até a margem do oásis, onde havia uma única palmeira. E tudo parou, não havia necessidade de ver ou entender mais neste momento. Você pode acordá-la agora? Zara perguntou a João. João assentiu e apenas estalou os dedos para que Isa voltasse à plena consciência imediatamente. Ela podia sentir o peso do clima ao seu redor. João suspirou e abriu caminho para Isa. Ela viu a palmeira e olhou para baixo, para sua base, onde havia uma única lápide. O que você está me mostrando? Qual é o significado disso? Onde está meu irmão? Isa perguntou olhando para a pessoa ao lado dela. Todos olharam para baixo ou desviaram os olhos. Isa, o que você está dizendo? Zayn está morto. Ele morreu para a maldição há 2 anos. Disse Nagla. Zara olhou para Isa e falou. Nós o enterramos. Juntos. Kiren Saga capítulo 439 Respostas entre areia. Uma semana se passou desde a descida de Isa ao silêncio. Ninguém entendeu o que se passava em sua cabeça e apenas lhe deu espaço enquanto observava a distância. Miren ficava de olho nela o tempo todo, trazia suas refeições e ajudava a dormir. Jun, Miranda e Zara trocavam de turno com ele, mas era ele quem mais cuidava dela. Tanto para Zara quanto para Isa, a história de Zayn era uma lembrança dolorosa da qual eles não falavam. Para as outras pessoas ao redor da cidadela, foi uma tragédia de um herói caído. O Cidadela de Ebunarn pode ser considerada a versão rediguar dos vigilantes de Stendhal. Enquanto os vigilantes são sacerdotes zelosos, os guerreiros da Cidadela e artistas marciais apaixonados. Uma das razões pelas quais as duas ordens nunca se misturaram bem. Zayn era um candidato para ser o próximo Spear Battlelord, um bravo guerreiro cujas habilidades cresceram inigualáveis entre seus pares a ponto de alguns o invejarem. Ele fez inimigos com alguns aprendizes e os fez perder a face, expôs muitos malfeitores e puniu muitos pecadores. Todos os que sobreviveram desejaram seu desaparecimento e alguns fizeram um pacto com o Daedra. Eles levaram Zayn para uma armadilha usando sua irmã mais nova, Isa, como isca e o encurralaram no local de seu ritual. Amaldiçoe Zayn, transforme-o no que ele mais odeia.
E um príncipe daedric que respondeu transformou Zayn no que ele não suportava ser. O que um guerreiro como Zayn mais odiaria deveria ser algo fraco, insignificante e incrivelmente insignificante. Talvez um inseto que eles possam pisar, um rato que eles possam carregar em uma gaiola e mostrar a ele como matam sua irmã. Eles pensaram que ele seria algo fraco, pois todos os guerreiros odeiam o que é fraco. Mas esse não era o caso. Era óbvio naquela época que o Daedric ouviu as orações dos aprendizes desonestos não era outro senão o pai da besta humana, o príncipe Daedric Ursine. Zayn se tornou um lobisomem. Aqueles que o encurralaram e levaram ele e sua irmã para uma armadilha enfrentaram algo para o qual não estavam preparados e somos caçados em questão de minutos pelo furioso lobisomem. Nenhum deles jamais pensou que o que Zayn mais odiaria seriam criaturas metamorfos. Esse erro de cálculo levou à sobrevivência de Zayn e Isa, a jovem que testemunhou tudo. Enquanto voltavam para a cidadela, Zayn implorou por uma execução misericordiosa, uma morte rápida pela lança de seu mestre. Mate-me. Eu imploro. Tenha piedade de todos nós. Ele gritou. Mas não. Os Battlelords não suportariam fazer isso. A estrela mais brilhante de uma geração, o gênio da lança, o ídolo de todos os seus pares. Deixe a cidadela, procure os sábios, encontre uma cura. Eles responderam. Uma cura para a licantropia não era uma coisa fácil. As cabeças daqueles que lançaram a maldição foram exigidas. Mesmo que os cadáveres fossem frescos, não funcionou. Por quê? Esta não era uma doença comum da licantropia, era uma maldição de um príncipe daédrico, um ser reverenciado como um deus e temido como um demônio. As coisas se complicaram e Zayn ficou desesperado. Sua esposa o apoiou ao máximo. Sua irmã fez o que pôde para buscar uma cura para o que sempre acreditou ser sua culpa. Quase nenhum progresso foi feito. Zayn rejeitou o que ele se tornou, odiou e desprezou. Um lobisomem foi o que matou seu pai, um lobisomem é o que ele se tornou, um lobisomem é o que ele estava destinado a morrer. Não há farchores para ele como uma vida após a morte, não há caminho para as terras paradisíacas sem fome ou sede pelas quais os Redguards anseiam. Em vez disso, seu destino era um Tingrons, o reino de Ursine onde todas as criaturas que ele abomina se reúnem para caçar em nome de seu senhor por toda a eternidade. Um destino pior do que qualquer coisa que ele possa imaginar. Por isso, ele passou a odiar o que se tornou amaldiçoando os Daedra dia após dia enquanto os Daedra o amaldiçoavam de volta. Seu ódio cresceu para incluir a si mesmo. Ele não era mais o que era e partiu para uma última tentativa de cura. Se não fosse possível, ele faria alguém matá-lo e prender sua alma na Black Soul Gem que ele conseguiu colocar em suas mãos, um fim em seus termos ao invés de um fim nos termos do Daedra. Mas aquela última viagem acabou sendo um fracasso e ele foi ferido mortalmente. Ele foi levado para casa nas lanças de seus companheiros e entregue à sua família e amigos às portas da morte. E a vida do homem conhecido como Zayn terminou em sofrimento e dor cercado pela dor de sua viúva e os gritos de sua irmã. A irmã que nunca aceitou tudo isso, que evitou a sanidade de lado e perseguiu fantasmas de Daedra que pregou truques sobre mil truques nela. Ela deixou sua casa logo após o incidente com uma nota dizendo que apenas um Daedra pode reverter o que um Daedra fez e procurou a escuridão. E ela voltou de mãos vazias com nada além de esquecimento e truques pregados nela pelos Daedra. Você parece estar mais ciente da outra metade da história, então. Você está satisfeito agora, forasteiro? O Spear Battlelord Nagla disse enquanto Jon ouvia. Eu não sei como me sentir sobre isso. Como alguém sob um pacto com Daedra também, eu nem tenho certeza de como as coisas podem ficar tão confusas. Jon disse. Os dois estavam se encontrando perto da casa de Isizara, onde Jon e os outros estavam hospedados. Foi difícil encontrar um tempo para perguntar sobre a história de Zayn, pois toda a semana passada foi um pouco difícil. Se você quer meu conselho, nunca se envolva com Daedra. Ela disse. Minha mãe disse o mesmo. É engraçado. Estou muito envolvido com os Daedra no momento, por isso sei sobre os príncipes daédricos e seus comportamentos o que me deixa muito estranho. Porque Ursine e Boiran enganariam Isa. Jon disse.
Eles são da Edra. Eu sei, Spearmaster, mas é tão simples assim? Algo está errado. Nagla suspirou. Eu sei o que você está pensando. Nós também investigamos e convidamos muitos daedrologistas para investigar o assunto. Eles nos disseram que Irsine é conhecido por ser o vingativo príncipe daédrico que torturaria os inimigos de sua horda. E Boetá, que é o príncipe do engano para você. Qual foi a promessa de Boetá para Isa? Para encontrar seu irmão em casa livre de seu sofrimento. E é isso. De certa forma. Nagla disse, mas você parece um homem que quer mais respostas. Eu faço. João acenou com a cabeça. Mas isso é tudo que posso te perguntar, Spearmaster. Sinto muito por incomodá-lo. Está tudo bem. Essa garota está muito quebrada. Ela é minha aprendiz e uma família de certa forma. Eu não suporto ela sendo assim. Mirren está cuidando dela. Ela vai passar por isso. João e Nagla se separaram quando ele voltou para dentro de casa. Zara estava lá quando parecia ter voltado de sua patrulha. Irmã Zara. Irmão Krillon. Por favor, me chame de João. Você encontrará sua comida ainda quente e boa por lá. Eu também tirei um pouco de água antes. João disse enquanto oferecia ajuda para Isa, que guardou suas armas. Obrigado. Você realmente está fazendo muito. Você compra e prepara a comida, limpa o lugar e cuida da Isa. Bem, estou tentando não ser um convidado pesado. E agora me sinto um péssimo anfitrião. Por favor, não importa, Isa é uma camarada. Eu queria saber se posso conseguir um guia pelos desertos de Alico, alguém que possa me acompanhar em velocidade e poder enquanto conhece todos os cantos e recantos do deserto. João perguntou. Essa é uma demanda fácil. Muitos guerreiros se enquadram nessa descrição. Só não se importe se eu for rude em perguntar. Você parece um grande guerreiro e tudo menos o quão rápido um Magic Caster pode ser, disse Zara. Irmã, eu sou o grande campeão da Arena Imperial. Oh, oh, isso é. Porque nunca se apresentou dessa forma primeiro. Porque minha identidade é problemática. Você descobrirá assim que as notícias chegarem da cidade imperial até aqui. Agora, eu estava pedindo um guia. HMMM. Tem esse homem da escola do sabre. Seu nome é Elindar Dessa. Cabelo bronze, olhos prateados, muito popular entre os seus colegas. Ele é um excelente guia e um incrível rastreador e caçador. Ele também é um amigo de Isa, então ele irá ajudá-lo. N. Elindar Dessa é um personagem patrocinado por Orfeu. Isso é excelente. O que você está planejando fazer no deserto? Nada demais. Apenas procurando algo que possa ajudá-la. Você vai seguir alguma trilha sobre Zayn, não vai? Zara perguntou. Espero que não chegue a isso. João disse, assegurando-a. Significado? Quero seguir o rastro de Izzy e ver o que aconteceu com ela quando ela deixou a cidadela pela primeira vez. Sei que ela não vai falar e não é da minha conta, mas estou passando por uma situação semelhante à dela como trabalhadora. Se saber a parte que falta na história me ajudaria a evitar tal destino ou se nos ajudar a ajudá-la, acho que vale a pena tentar. Entendo. Eu diria que o que aconteceu com Isa é apenas devido ao luto, mas acho que algo envolvendo os Daedra não pode ser tão simples. Talvez tudo fique bem com o tempo, mas... quem sabe? Tenha cuidado lá fora. Disse Zara. João podia sentir a tristeza em seu tom enquanto tentava assegurar-lhe que não estava investigando o que aconteceu com Zayn, mas sim o que aconteceu com Isa. No entanto, isso era uma mentira. Sendo a chave para seu sétimo trabalho, a situação de Isa deve significar algo. O que João estava com muito medo de pensar era que a situação de Isa é sua obra de alguma forma e o seu trabalho envolvendo pode ser a razão por trás de tudo isso. Se isso for verdade, ele pode não ser capaz de perdoar a si mesmo ou aos Daedra que estragaram tudo. Algo precisa ser feito. Na manhã seguinte, João chegou a um café onde os jovens se reuniam e perguntou sobre Lindar Dessa. E ouvi dizer que um Lorde Gigante está procurando por mim. Acontece que é verdade. O homem em questão apareceu diante dele exatamente como Zara descreveu. Cabelo bronze, olhos prateados, bastante popular. Se João tivesse que adivinhar o horóscopo,
Então ele se pareceria com um guerreiro, equivalente a leão. Ilindar carregava uma cimitarra e parecia casual. Krilon. Vi você na reunião dos mestres. Obrigado por defender Isa. Ilindar desça ao seu serviço. Ouvi da irmã Zara que você é uma excelente guia. Ouvi bem, qual é o seu destino? Ao redor do deserto para alguns. Lugares desaconselháveis de se aproximar. João disse. Oh. Isso dobraria as despesas para você. Negócio. Você nem ouviu meu preço. É em ouro. Sim. Então negocie. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.